Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É um prazer muito grande estar de volta para trazer novidades em relação à Bíblia Sagrada para você e para a sua família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre os sacerdotes e sumos sacerdotes da Bíblia Sagrada. Detalhes que provavelmente você que está me assistindo agora nunca ouviu falar. Portanto, pegue o papel, pegue a caneta e vamos aos estudos. Mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e também não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações acerca do meu canal no YouTube. Meus amigos e minhas amigas, eu vou começar este vídeo deixando uma pérola importantíssima que a maioria dos pregadores ou estudiosos ainda não sabem. A Bíblia Sagrada apresenta 84 sumos sacerdotes. Você sabia que a Bíblia Sagrada apresenta 84 sumos sacerdotes? Alguém pode até perguntar, o que significa o sacerdote e o sumo sacerdote? Ou seja, qual a diferença entre o sacerdote e o sumo sacerdote? Então, meus amigos e minhas amigas, os sacerdotes eram os obreiros, chamados de pastores. Você já ouviu aquela palavra no livro de Jeremias que fala, ai dos pastores? Então, meus amigos, essa palavra está relacionada aos sacerdotes, que eram os pastores, que pastoreavam as congregações, chamadas no Antigo Testamento de sinagogas. O que é a sinagoga? A sinagoga é uma polo, uma congregação. E a sede principal dos judeus, a igreja principal, ficava em Jerusalém, no templo chamado Templo de Salomão, no Monte Moriá. Tá bom? Então existia o templo em Jerusalém, chamado de Templo Santo, e nas outras cidades existiam as sinagogas, chamadas de igrejas, congregações. Você vai perguntar o seguinte, com quantos anos de idade uma pessoa era formada a sacerdote? Meu amigo, qualquer pessoa masculina da tribo de Levi, da ordem de Arão, poderia fazer uma faculdade e se tornar um sacerdote. Tá bom? Essa pessoa deveria estudar dos 5 anos aos 25 anos de idade. Dos 5 anos de idade aos 25 anos de idade. E aí ele se formava a sacerdote. Ou seja, a pessoa deveria estudar 20 anos. A pessoa estudava 20 anos. Porque uma criança judaica ou uma criança judia ou judeu começa a estudar com 5 anos de idade. E aí ele estuda 20 anos e se torna um sacerdote. Isto serve somente para a tribo de Levi, tá bom? Só pode ser sacerdote da tribo de Levi. Então lá em Israel existiam 12 tribos, todo mundo sabe disso. Mas somente a tribo de Levi era a tribo que formava sacerdotes e sumos sacerdotes. Então, vamos lá. Uma pessoa da tribo de Levi começava a estudar com 5 anos. E quando ele chegava aos 25 anos de idade, ele se formava a sacerdote. Aí ele estudava mais 25 anos e se formava a sumo sacerdote. Tá bom? Então, lá em Israel, era proibido ter 2 sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Não pode. É um sumo sacerdote por vez. E aí, o sumo sacerdote, geralmente, era consagrado aos 50 ou aos 70 anos de idade. E ele continuava no ministério sumo sacerdotal até os 90 anos de idade. Os judeus fazem uma seleção dos melhores sacerdotes e pega um e consagra a sumo sacerdote. O melhor de tudo. Aquele que é mais intelectual, aquele que é mais comunicativo. Então, esse que é mais comunicativo é selecionado e colocado como sumo sacerdote. E aí,
ele fica até os 70 anos de idade, ou até os 90 anos, ou 94 anos, como aconteceu com Eli. Todo mundo sabe que Eli viveu 94 anos. Ou como Samuel, que era um sacerdote e servia como sumo sacerdote e ministrou até os 90 anos de idade, Samuel. Tá bom? Então vamos lá. Observe, por exemplo, que no tempo de Davi, os sacerdotes eram consagrados com 20 anos de idade. E já no tempo do rei Salomão, eles eram consagrados com 30 anos de idade. Isso aí dependia muito de rei para rei, tá bom? Então não tinha uma determinação da lei de Moisés que determinava a idade para uma pessoa ser consagrada a sacerdote ou a sumo sacerdote. Isso dependia da ocasião e da necessidade. Da ocasião e da necessidade. Então vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre os sacerdotes e sumos sacerdotes. O primeiro sumo sacerdote da hierarquia judaica foi Arão. Todo mundo sabe disso. Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote da nação judaica, do povo hebreu. Mas antes de Arão, já existiam sacerdotes, tá? Como Melquisedeque, rei de Salém, como o sogro de Moisés, chamado de Jetro, e outros sacerdotes e sumos sacerdotes que ministraram antes de Arão. Por isto, é bom você explicar no seu estudo que Arão foi o primeiro sumo sacerdote, mas não do mundo, e sim do povo judeu. Tá? E aí de Arão nasceram outros sumos sacerdotes. Para ser consagrado a sacerdote ou a sumo sacerdote, eles passariam por 70 tipos de provas. 70 tipos de prova. Tá bom? 70 tipos de provas. Essa aqui era uma técnica que eles usavam para testar a pessoa. Para testar a pessoa. Por exemplo, um sacerdote não poderia ter defeito no corpo. Não poderia ter defeito no corpo. Se ele tivesse faltando um dedo, ele não poderia ser sacerdote, nem sumo sacerdote. Entendeu? Se ele tivesse um problema físico, ele mancasse da perna, por exemplo, ele não poderia ser sacerdote, nem sumo sacerdote. Tá? Observe, por exemplo, que Eli se tornou obeso. E um sacerdote não poderia ser obeso. E é por isso que, segundo as tradições hebraicas, ele morreu com o pescoço quebrado para pagar o preço pela sua obesidade. Tá bom? Então, houve uma consequência por ele quebrar as regras. Ele não fez exercício físico, acabou ficando gordo, né? E aí, no final da vida, ele teve que pagar a consequência da sua obesidade, quebrando-lhe o pescoço. Morreu com o pescoço quebrado, como sinal da ira de Deus, por ele não guardar as preeminências das palavras de Deus, que era um sacerdote ser uma pessoa automaticamente perfeita para fazer todos os serviços do templo, tá bom? E fazer visitas, sacrifícios, etc, e etc. E como ele ficou obeso, ele não podia fazer esses sacrifícios. E também Eli não queria passar o cargo para ninguém. E aí, por ele não querer passar o cargo e também não querer emagrecer, etc, etc, ou cumprir as regras, acabou morrendo com o pescoço quebrado. O povo judeu, por exemplo, não consagram mulheres como sumo sacerdotisas. Mas as nações antigamente consagravam. Por exemplo, Jezabel era uma sacerdotisa do povo cananita ou do povo fenício. Tá bom? Então existem esses detalhes de que muitas nações consagravam mulheres como sacerdotisa. Cada nação tinha um sacerdote e uma sacerdotisa. Somente o povo de Israel tinha sacerdotes. Mas as mulheres atuavam como ministras, como Miriam e outras mulheres que executaram papéis fundamentais como líderes no primeiro pódio da hierarquia. Podemos falar aqui de Esté, não é verdade, na Babilônia, que foi a mulher que salvou milhões de judeus, tá bom? Com as suas leis. Podemos falar aqui de Ruth, podemos falar aqui de Débora, que governou a nação de Israel.
e outras mulheres que foram líderes de primeiro grau, tá bom? Então, esses detalhes aqui têm que ser bem analisados, porque as nações nunca desvalorizaram as mulheres e também Deus sempre colocou mulheres nos pódios mais altos da hierarquia para dominar sobre toda a sua nação, inclusive sobre os homens de Israel. A liderança masculina, em muitas ocasiões, foram lideradas por mulheres, tá bom? As mulheres liderando os homens. Aconteceu muito isso na história do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Mas somente os homens eram consagrados a sacerdote ou sumo sacerdote. As mulheres não executavam este papel. Muitos dizem que o povo judeu eram preconceituosos em relação à mulher. Isso aqui, pessoal, depende de cada pessoa. Eu, particularmente, não acho que é um preconceito. Eu acho que é questão de normalidade eclesiástica. Os judeus seguiam esta forma de pensamento. Já as outras nações não seguiam. Tá bom? Mas vamos lá. No começo, quando Arão foi consagrado a sumo sacerdote, Moisés mandou fazer uma tenda com 3 divisões: pátio, lugar santo e lugar santíssimo, lá no deserto. E os sacerdotes e sumos sacerdotes entravam todos os dias nessa tenda, no lugar santíssimo. Mas aí, os filhos de Arão pecaram contra Deus, colocando fogo estranho. Aí Deus não gostou, né? Não gostou, porque a Bíblia diz: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E tem muita gente morrendo por isso, né? Tem muitas igrejas acabando porque a sua liderança está pegando fogo estranho e colocando no altar. Estão morrendo espiritualmente. Então, meu amigo, lá no começo, os sacerdotes entravam todos os dias no templo, no lugar santo. Mas por causa do pecado, Deus proibiu e agora os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano. É lógico que a história hebraica vai dizer que no decorrer dos tempos, um sacerdote entrava lá dentro para fazer a limpeza do ambiente. Claro, né, pessoal? Esta questão do sacerdote entrar uma vez por ano é uma força de expressão. O texto em original vai dizer: na festividade, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifícios, ou seja, levar o sangue da bezerra vermelha e lançar sobre a arca da aliança que estava no lugar santíssimo. Entendeu? Mas este ambiente, chamado de lugar santíssimo, recebia as limpezas normalmente. Tá bom? Então, alguém entrava para fazer a limpeza, mas somente uma vez por ano entrava para fazer o sacrifício, para fazer a oferta de perdão. Talvez você pode dizer o seguinte: mas isso aqui não está na Bíblia. Meu irmão, a Bíblia não fala tudo, mas uma coisa eu posso antecipar: o lugar santíssimo era um lugar de perfeição, e Deus realmente mandava as pessoas limpar aquele lugar. Aquele lugar era um lugar sagrado que recebia a limpeza normalmente, tá bom? Segundo a história judaica, todo mês uma pessoa santa entrava ali para limpar o ambiente para Deus pairar sobre a arca da aliança. Deus não habita no meio de sujeira, tá bom? Mas o sumo sacerdote entrava realmente uma vez por ano. E aí, meu irmão, você pode dizer: mas eu já ouvi alguém pregando que o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano com a corda amarrada na cintura e o sacerdote morria lá dentro e a pessoa puxava com a corda. Não é verdade? Você já ouviu essa história? Então, essa história aqui não existe aí diretamente nos midrashes ou nas tradições mais antigas do mundo. Não existe, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, segundo a história antiga, realmente o sumo sacerdote entrava naquele lugar santíssimo com o sino. O que é o sino? Era um chocalho. Colocava sobre as suas vestes para fazer barulho. Então, aquele sino fazia barulho para identificar que o sumo sacerdote estava expandindo sangue lá na arca da aliança, lá dentro do lugar santo. Então, todo mundo que estava lá fora da tenda começava a adorar. Então, esse sino que ele usava era para identificar o momento da adoração. Entendeu? Então, quando
quando aquele sino começava a fazer bastante barulho, era porque o sumo sacerdote estava espangindo o sangue da ovelha ou o sangue da bezerra sobre a arca da aliança. E aí fazia o barulho, porque alguns sinos estavam amarrados em seu braço. Então, quando ele pegava o ensopo, na verdade, é uma vassoura, tá bom? De mato. E aí eles pegavam o ensopo, sujavam no sangue da bezerra vermelha e expangia na arca da aliança. E quando ele fazia assim com a mão, ele balançava a mão, então o chocalho, o sino que estava na mão fazia barulho. Aí todo mundo que estava lá fora da igreja, da tenda, da congregação, sabia que ele estava adorando. E aí todo mundo começava a adorar. Depois o sumo sacerdote começava a soprar o incensário. O incensário era uma vasilha com brasas, tá bom? O incensário era uma vasilha com brasa. Colocava a brasa, colocava o fogo na brasa, e aí ele pegava 10% do sangue, entendeu? Da bezerra, e colocava ali, naquela brasa, no incensário. O incensário é a vasilha. E aí começava a fumaçar o sangue queimando, naquela vasilha com brasa, na mão do sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote também levava outros materiais, como mirra, entendeu? E ali despejava no incensário. E começava a soprar e abanar. Abanando e assoprando. Só que aquele incenso subia no lugar santíssimo. E naquele lugar santíssimo ficava cheio de fumaça. E o sacerdote, ou o sumo sacerdote, tinha que ficar ali por no mínimo 12 minutos, inalando aquela fumaça. E aí o sumo sacerdote, às vezes, por fraqueza física, ele desmaiava, entendeu? E aí o sino parava de fazer barulho. Aí o povo que estava lá fora sabia que o sumo sacerdote desmaiou. Aí entrava a corda para puxar ele, lá de dentro. Puxar o sumo sacerdote. Por quê? Ele morreu? Não. Mas se você inalar fumaça, o que vai acontecer? Você vai desmaiar. Tá entendendo? Então o sumo sacerdote, ele soprava o incensário para que aquela fumaça cobrisse o lugar santíssimo. Tá entendendo? Porque Deus não pode ser visto por homem. Então Deus tinha que descer do céu na teofania, tá bom? E receber aquela fumaça. Mas o sumo sacerdote não podia olhar para Deus. Aí o sumo sacerdote soprava, e quando a fumaça tomava conta de todo o ambiente, aí Deus aparecia no meio da fumaça para inalar o cheiro, entendeu? Deus descia do céu, na Arca da Aliança, para pousar em cima da Arca da Aliança, onde tinha uma plataforma. A Arca da Aliança tinha uma plataforma, e essa plataforma era de cor azul, tinha 2 querubins, um de frente para o outro, na Arca da Aliança, na tampa da arca, chamado de propiciatório, entendeu? E aí Deus descia no meio dos 2 querubins, e Deus se assentava na Arca da Aliança, e agora Deus inalava aquela fumaça. Deus inalava, porque Deus perdoava o povo através do cheiro, das narinas, e não do ouvido, tá bom? Isso está lá no Apocalipse, que Deus ouve pelas narinas e não pelo ouvido, porque Deus vai te responder de acordo com o seu sacrifício. Você, quando está orando, você está queimando por dentro. Você já leu essa palavra lá em Romanos 12? Romanos 12, versículo 1, fala sobre isso, não é verdade? Fala que nós somos o sacrifício vivo, que está queimando. Então quando você se ajoelha, você começa a queimar por dentro. Queimar, porque o Espírito Santo pega fogo por dentro de você. E você queima. Então, Deus não vai te ouvir pelos ouvidos. Deus vai te ouvir e te responder através do cheiro que você inala. Se você é uma pessoa pecadora e começa a orar, vai subir um mau cheiro. Porque você está queimando o pecado dentro de você. Agora, quando você é um crente abençoado, você ora, aí sobe um incenso maravilhoso. Tá bom? Isso que é muito sério. Romanos 12 fala sobre isso, baseado nessa história que eu estou contando. Então vamos lá. Existe realmente essa história
de que o sumo sacerdote entrava lá e Deus matava o sacerdote e o povo puxava. Você já ouviu essa pregação? Isso aí não tem base bíblica nem base histórica. Aí os sacerdotes que estavam lá fora puxavam a corda e o sumo sacerdote desmaiado. As vasilhas estavam amarradas com a corda também, porque quando puxava o sumo sacerdote já vinha as vasilhas juntos, tá bom? Isso aqui, pessoal, está baseado na história judaica, tá bom? Talvez você possa dizer, é uma heresia, porque o que tem de pessoas dizendo que esses estudos são heresias, não é verdade? São muitas pessoas, realmente. Mas aí você tem que ser uma pessoa intelectual. Para que a corda? Para puxar. Mas procura na Bíblia se Deus matou um sumo sacerdote. Nunca. Nunca você vai encontrar Deus matando um sumo sacerdote no lugar santíssimo. Porque nunca morreu um sumo sacerdote. Até porque só existiram 84 sumos sacerdotes. Tá? E esses 84, a história fala que nenhum deles morreram lá dentro. Então a corda não era para puxar a pessoa morta, e sim a pessoa desmaiada. Então a pessoa desmaiava não era porque estava em pecado, e sim porque inalou a fumaça. Se você inalar a fumaça, você desmaia e depois morre. Então esse sumo sacerdote, depois que era puxado de lá de dentro, ia para uma agência do pronto-socorro, lógico, tá bom? Alguns deles eram curados. É por isso que o sumo sacerdote tinha que ser bem tratado, com as melhores comidas. O sumo sacerdote recebia as ofertas, o DDD, oferta da oferta da oferta, ou seja, dízimo do dízimo do dízimo. O povo de Israel ofertava 10% para os levitas dizimavam 10% do que recebia para os sacerdotes, e os sacerdotes dizimavam 10% para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote dizimavam 10% para as viúvas e os órfãos, e os órfãos e viúvas dizimavam 10% para os levitas, e assim faziam um rodízio de dinheiro. O dinheiro não parava, o dízimo não parava, ficava circulando e gerando dinheiro para a nação. Você entendeu? Isso aqui, pessoal, é muito sério. Porque hoje você dizima na igreja e o pastor ou a liderança gasta o dinheiro e o dinheiro não fica circulando na igreja. Lá para o povo de Israel, o dízimo tinha que circular entre o povo, entre a igreja. O dízimo tinha que circular entre os membros. Hoje, o dízimo já não circula mais na igreja, né? Você dizima e o teu dinheiro já sumiu. Tem pastor ou pastores, líderes, que pegam o teu dinheiro e vai colocar lá naquele carro importado que ele nem precisa do carro, né? O seu líder pega seu dízimo, pega a sua oferta e vai colocar lá na mansão, fazer uma piscina, né? Fazer uma piscina para ele. É bom tomar banho de piscina? É. Mas se ele já tem uma, por que ele quer outra piscina? Tem pastores aí com 2, 3 piscinas, carros importados, caríssimos, não é verdade? E aí você faz uma relação, né? No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes, os pastores, morriam por você. E hoje você morre pelo seu pastor. Pelo amor de Deus, não é verdade? Então, o seu dízimo, a sua oferta, tem que ser aplicada em igrejas que estão investindo em coisas boas. Tá bom? Então, você tem que analisar a sua igreja, analisar a sua denominação, para você não jogar o teu dízimo fora. Quantas e quantas pessoas estão dizimando em igrejas que não precisam de dinheiro? Líderes que já não tem mais onde colocar dinheiro, e você colocando dinheiro no bolso dele. Então, o seu dinheiro, você tem que definir. É para Deus, para a igreja, ou é para o teu pastor, para ele gastar naquilo que não necessita? Então, faça aí uma análise e depois você deixa aqui na descrição, tá bom? Mas toma muito cuidado, porque o teu dízimo, a tua oferta é sangue e não pode ser jogado fora não. Você não pode contribuir para o relaxamento de pastores. Então, quanto mais você dizima, mais o teu pastor fica relaxado. Alguns pastores realmente têm que passar na prova e até passar fome para dar valor ao ministério que Deus colocou na vida deles. Tem que tomar muito cuidado com o teu dízimo e com a tua oferta. O teu dízimo e a tua oferta é sagrado. É para Deus, é para a obra e não para pastores. Entenda isso aí que vai dar certo. Vai dar certo. Tá? Você não pode contribuir para pastores gastar o teu dinheiro aí de forma vã. Vamos lá então. Por exemplo, a Igreja Católica proíbe que os padres ou papas sejam milionários. Então a Igreja Católica cumpre essa norma que a Igreja Cristã não cumpre. Tá entendendo? Então, o defeito está nos membros, porque são os membros que estão engordando os pastores.
E quanto mais dinheiro você dá, mais ele faz viagem, mais ele peca contra Deus. Não é verdade? Não ora para ser curado porque tem dinheiro para pagar o melhor médico. Tá entendendo? Não ora para Deus mandar o pão de cada dia porque você já está dando o pão de cada dia para ele. Então, meu irmão, até Jesus passou prova. Olha para mim. Até Jesus pagou preço. Então Jesus conquistava o pão de cada dia. E os pastores têm que conquistar o pão de cada dia. Você que está me ouvindo tem que conquistar o pão de cada dia. Eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte. A nação de Israel, foi escolhida para ser uma nação sacerdotal para todas as nações da terra. Mas o povo de Israel pecou no deserto por 11 vezes. E a tribo de Levi foi escolhida por Deus, porque a tribo de Levi não adorou o bezerro de ouro. Então, eram 12 tribos. A tribo de Levi não adorou o bezerro de ouro. E as 11 tribos que adoraram aquele bezerro de ouro, Moisés mandou derreter o bezerro de ouro. Já leu na palavra? Que Moisés mandou derreter o bezerro de ouro e colocar na água e fazer que as nações, o povo de Israel, as tribos, tomasse a água com ouro? Não leu na Bíblia? Então leia. Então, as 11 tribos tomaram a água com bezerro derretido, bezerro de ouro. Aquele ídolo, tá bom? Foi derretido e virado, né, em material líquido. E aí o povo tomou a água com bezerro de ouro derretido. Mas a tribo de Levi não tomou aquela água. E a tribo de Levi, que não pecou com o bezerro de ouro, foi escolhida como a tribo original. E Deus recusou as 11 tribos e escolheu somente uma tribo, chamada de tribo de Levi, que é a tribo consagrada como tribo espiritual, tá bom? E essa tribo dos levitas, ela não recebeu terreno, propriedades. Essa tribo levita é uma tribo pobre, não tem terra. Elas não podem plantar, porque na verdade essa tribo, chamada tribo de Levi, não recebeu terreno, propriedades. Então essa tribo não planta para colher. São as outras tribos que dão dízimo, dão ofertas. Podemos observar aqui que a tribo de Levi, apesar de ser uma tribo espiritual, elas não tinham dinheiro, não tinham terrenos, não tinham fazendas. E aí essa tribo era dependente. Essa tribo de Levi era dependente das outras tribos. Esse detalhe eu vou deixar para você colocar aí no seu sermão, na introdução. Então, meu amigo, se inscreva no meu canal, deixa o like, tá bom? Assista os outros vídeos e compre os 2 livros. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, com 720 páginas, e o livro de Gênesis, com 715 páginas. Esses 2 livros, cada livro com mais de 1000 detalhes, importantíssimos. Eu estou aqui com miniatura, mas são gigantescos, são maravilhosos. Adquira imediatamente. Olha o número aqui para você ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp imediatamente, tá bom? Agora eu vou deixar um comercial sobre esses 2 livros, tá bom? Assista o comercial. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização.
Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Então você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento.
Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. dois 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.